Fala galera, bem-vindos ao Datalogando. Hoje eu tô aqui com a Isabela Marinho. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você, Bruno. Prazer em conhecê-la. Muito prazer. Vamos bater um papo legal aí sobre transição de carreira. Hoje vai ser legal, né? Porque acho que temos bastante coisa a falar sobre isso, né? Somos dois Somos aqui, né? dois, mas vamos lá. Bora. Antes de falar de mim, conta um pouquinho pra gente quem é a Isabela Marinho e por que que ela caiu pra área de dados. Tá bom. Bom, eu sou jornalista de formação, trabalhei aí quase uma década em redações. Minha última experiência foi no G1, trabalhei lá quase 5 anos. Metade desse tempo eu era repórter, na outra metade eu trabalhava editando conteúdo, tanto para homepage quanto distribuição de notícias do portal. E nessa ocasião, quando eu saí da reportagem para trabalhar com edição de conteúdo e de distribuição de notícia, eu comecei a fazer muitos testes, comecei a testar audiência, grupos de audiência, é, e tabular isso, né? E eu fui exercitando uma visão mais analítica sobre como que a gente estava distribuindo aquele conteúdo e a partir dali criando testes, né, experimentos de qual que era a melhor audiência para a gente mandar qualquer determinado conteúdo. E me chamou atenção porque eu já gostava disso na época da reportagem, já gostava de fazer um material mais comportamental e tudo mais. E a partir daí eu entendi que eu gostava desse olhar analítico. Mas me faltavam ferramentas, né? É, eu tinha essa curiosidade de olhar para perfis, de ter um olhar com números para como que as pessoas estavam se comportando digitalmente e tudo mais, mas me faltavam algumas habilidades. Na ocasião, eu tinha mudado para São Paulo fazia pouco tempo, fui pesquisar alguns cursos, né? E fui fazer uma pós-graduação em BI com Big Data. Na época falava-se muito Big Data, né? Foi o Big- boom do Big Data que teve lá É, atrás, né? e fui. E quando eu fui fazer esse curso, eu me deparei com 97% da turma eram engenheiros de computação, ciência da computação, profissionais que tinham feito graduação em banco de dados, né? Eu destoava muito ali daquele ambiente. Mas eu falei, cara, eu vou fazer esse curso até o fim e vou ver o que eu vou aprender com ele, né? E fiz o curso, era muito técnico, falava muito de arquitetura de dados, arquitetura de soluções, mais de dados do que de soluções, mas passava por algumas fases, né? Desde a modelagem do dado até você fazer um ETL e depois aproveitar aquilo dentro de uma estrutura de CRM, tinha um pouco de tudo. E eu saí com algumas poucas respostas e um monte de perguntas desse curso. Eu brinco, até semana passada uma pessoa veio me perguntar: você me recomenda o quê? Fazer uma pós-graduação direto? Fazer cursos? Eu falei: bom, se eu pudesse voltar lá atrás, com certeza eu teria feito uma série de cursos pequenos, mas que eu aprendesse determinadas habilidades para eu poder aproveitar uma pós-graduação com mais. É, com Aproveitar mais, com né? uma mochilinha mais carregada, né? Uhum. Mas naquela época foi. Eu não tinha essa. Eu não tive quem me falasse isso e fui ali fazer o que eu achava que era o melhor a ser feito naquele momento. Então, de lá para cá, eu comecei a fazer eu fiquei muito tempo procurando oportunidades e pensando, cara, como que eu vou fazer essa transição? Meu background é todo de comunicação, é todo de jornalismo. Eu tive algumas experiências com planilhas, algumas experiências com Google Analytics, que a gente usava lá na Globo e tal. Mas era muito de consumo de dado, né? Não era nada numa etapa de tagueamento, não era nada numa etapa mais sofiscada do ponto de vista de entender o que está por trás da plataforma. Eu falei, bom, então eu vou procurar alguma coisa que eu use dados e comunicação simultânea. E o meu primeiro emprego nessa área foi
numa agência de relações públicas, a Burson Marsteller, que agora se fundiu, né, é a BCW, e fui trabalhar com análise de conteúdo, olhando para dados e conteúdo. Então, como que eu conseguia tirar insights, né, quantitativos e qualitativos para ajudar o time criativo a pensar em novas formas de gerar buzz, gerar conteúdo. E também, depois, lá dentro, eu fui especializando, né? Teve até um cara que eu aprendi muito com ele, Thiago Baroni, me ensinou muito. E aí eu fui pegando outras metodologias e aprendendo um pouco. De lá para cá, eu acabei indo para uma área de publicidade, né? Fui trabalhar muito com mídia, performance, olhar para dados de performance, de mídia. Tentei cruzar um pouquinho ali uma fronteira com planejamento estratégico, então tentando pegar insumos de consumer insights e tal. Então, naveguei em algumas águas aí. Depois fui trabalhar, depois de alguma temporada em agências, né? Passei por algumas agências. Trabalhei uma temporada no Google, e aí lá era um olhar para as marcas, né? Para os clientes, mais focada em mensuração, em analytics. E aí a gente também trabalhava lá com modelo de atribuição, como que a gente faz para dar um modelo de otimização de atribuição, um pouquinho assim, para melhorar alguns estudos específicos para ajudar a provar valor de uma estratégia online mais offline, né? Então, olhando para a omnicanalidade. E, mais recentemente, estou no Itaú, numa Release Trend Digital Analytics, né? Coordeno 2 squads lá, focadas em gestão de dados, uma em gestão de dados, um conceito de data mesh, né? Como que a gente democratiza dados para que as comunidades internas do banco consumam aquilo de uma maneira descentralizada, né? Então, tentando aplicar uma estratégia de descentralização, de autonomia para o negócio. E uma outra focada em outras estratégias, como sinais offline, modelos de atribuição, de otimização. Então, é um pouquinho da minha trajetória. Legal. O que eu acho interessante é que eu também sou da comunicação. Eu me identifiquei com a tua história, porque é muito próxima também. É aquele... Eu sempre ouvi falar de Big Data, acho que sempre não, mas desde 2011, 12, eu já trabalhava com planejamento estratégico em agência, e foi aquele negócio, a gente precisa aprender Big Data, a gente precisa entrar. E eu comecei a pegar livros para estudar. Falei, vamos entender um pouco esse cenário para ver como funciona aqui, né? Mas, vai código, não sei codar. Vai um pouco de estatística, acho que não era tão bom em estatística, vamos aprofundar. Então, mas como eu já tinha uma visão de Consumer Insights, eu acho que a parte do dado já estava um pouco intrínseca no meu dia a dia, né? E foi aí que eu também fiz um movimento, que eu me perguntei lá atrás, e aí, faço um curso ou vou para a faculdade? E eu concordo com você, acho que eu poderia ter ido com um pouco mais de bagagem. Feito alguns cursos antes e tudo mais, para poder ter um pouco mais de bagagem, entrar na faculdade com mais propriedade. Então, eu fui fazer minha pós-graduação e, mais uma vez, o mesmo sentimento, eu era o único aluno de comunicação. E o restante era todo mundo ou de ciência de dados, ou de tecnologia, ou de dados mesmo, que fez toda a parte de PD. Mas foi curioso, porque lá eu identifiquei um ponto que... Falei, se eu sou o único aluno hoje de marketing / comunicação vindo fazer essa faculdade, ou de duas uma, ou eu estou à frente de todo mundo, ou já está todo mundo na minha frente. Porque sendo o único aluno, eu falei, cara, eu acho que não. Acho que eu estou realmente um pouco à frente do mercado para poder entender essa vertente, aprender e ensinar. E foi aí que surgiu o Data Lugano. Porque eu falei, então já que eu aprendi, tive certas dificuldades, eu acho que dá para ajudar as pessoas a entender um pouco mais de dados. Então, quando você falou para mim, me veio o filme na cabeça que eu vivi um pouco disso, né? E muita gente pergunta, mas... eu acho que eu tô velho para fazer isso. Eu falo, cara, nunca você tá velho para fazer isso. A minha irmã tá aprendendo dados agora. Que acho que ela também é jornalista e tá aprendendo dados agora porque ela viu a necessidade. Sim. E eu acho que a gente tá vivendo um cenário que cada vez mais esse movimento vai acontecer. Sim, com certeza. Né? E eu acho que de profissões diversas, né? Nossa, lá no time em que eu atuo, tem profissionais que vieram do direito,
Tem profissionais que vieram... Já trabalhei com gente que veio da biologia, já trabalhei com gente que veio de áreas que são pouco prováveis, né? Que façam essa migração. Mas eu acho que é um sinal dos novos tempos, por duas razões. Acho que tem mais razões que isso, mas eu vou trazer duas que eu acho que são relevantes. Eu acho que uma tem a ver com o nosso cenário de empregos, né? Nosso cenário macroeconômico, não só no Brasil, né? Muitas profissões antes não... que era normal você sair da faculdade, você já ter um emprego, hoje não é tão fácil assim. E, por outro lado, um mercado que tem uma série de vagas, né, e que precisa de gente que tenha conhecimento. Então, acho que esse é um fator muito importante, porque fala sobre as oportunidades. E, no fim do dia, claro que todo mundo quer pensar em carreira, claro que todo mundo quer pensar naquilo que tem afinidade, mas a pessoa também quer pensar naquilo que tem oportunidade para ela trabalhar, atuar, né? Sem dúvida, eu concordo nesse ponto também. Eu acho que eu ainda vou um pouco além dessas duas vertentes que você falou. Eu acho que, assim, a gente está vivendo um mundo onde a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Sabe, você receber um anúncio no seu celular, tem muito dado por trás naquela Sim. informação. Sim. Então, a gente começa a ver que o dado ele não é somente uma área relacionada a dados. Você pode trabalhar com insights, que é uma vertente. Você pode trabalhar com a parte da jurisprudência, que agora não vou me lembrar o nome do direito, que trabalha a visão de dados. LGPD, por exemplo. LGPD. Você pode trabalhar na biologia, porque hoje tem muita gente trabalhando com as health techs, Sim. que, querendo ou não, precisa ser um profissional de saúde. E vai ter muito mais conhecimento Sim. do que a gente. Então, quando eu falo que a área de dados ela é democrática, ela não é democrática somente para quem estuda dados. Tudo bem, a gente estudou. Você vai ter que estudar. Você vai ter que... Sim, não vai chegar só, eu claro. estudei medicina e vou trabalhar com dados. Não. Uhum. Você tem que se aprofundar um pouco mais para poder entender de acordo com a sua área de atuação. Então, sob essa perspectiva, eu queria entender até um ponto também com você, que você também criou um canal, assim como o Data Alugando, Sim. que eu acho que com o mesmo intuito. Então, conta um pouquinho também para a gente socializar um pouco os canais aí também agora. Claro. Só complementando o que você falou, eu acho que tem essa vertente, e eu acho que tem uma vertente também de... a gente fala de oportunidades, mas eu enxergo um futuro... você lembra que antigamente a gente precisava contratar pessoas datilógrafas? Sim. E você sabe que hoje não existe mais essa profissão? Não existe mais essa profissão, é verdade. Porque todo mundo tem que É o digitar. mínimo esperado, não tem nem mais curso, né? Não Porque tem você curso, você aprende. Eu acho que num futuro, o profissional de dados, a skill de dados vai ser como o datilógrafo. Só que eu acho que não numa skill de você ter de coletar e transformar. Não, um skill de leitura de consumo de dado. Ótimo ponto. Eu acho que faz sentido mesmo. Eu acho que isso vai ser uma skill como do datilógrafo. Acho que todo mundo vai ter que saber ler o que um gráfico diz, como interpretar resultado para tomar decisão. Todos os funcionários, toda a cadeia de funcionários de uma empresa. Isso que e claro, isso vai também abrir portas para as outras frentes de dados, porque para todo mundo poder ler o dado, você vai ter que ter uma série de pessoas por trás, deixando aquele dado o mais perto da realidade possível, né? O mais tratado possível e que reflita o mais próximo à realidade para que os tomadores de decisão, que vão ser cada vez maiores em quantidade, né? Poderem fazer isso. Então, eu acho que, olhando para um futuro bem distante, né? Talvez nem tão distante assim, porque a noção de tempo hoje com a tecnologia ela é achatada, né? Mas eu acho que eu vejo isso num futuro. E aí, falando do canal, eu pensei no canal... vai fazer 2 anos em abril que eu comecei o canal. Por algumas razões. A primeira delas é que eu comecei a receber algumas pessoas inbox no LinkedIn, perguntando: poxa, eu vi que você fez uma transição de carreira, você pode me dar umas dicas aí do que curso que eu procuro, o que eu faço e tudo mais.
começou de uma maneira meio espontânea. E aí, uma menina me convidou para falar num grupo de mulheres que ela tinha, que focado em inteligência artificial. Outra pessoa me chamou para falar. Aí as pessoas foram aos pouquinhos me chamando assim. Eu falei, eu acho que eu posso transformar isso. Tô sentindo que tem uma demanda de pessoas que querem um conhecimento de como trilhar isso. Eu acho que é uma demanda legal. Poxa, isso era pandemia, era auge de pandemia. Então, falei, cara, tá aqui uma tarefa para eu fazer de dentro da minha casa, sentada na minha casa. Vai me ajudar a olhar para essa pandemia com outra perspectiva e eu vou poder ajudar as pessoas, né? Vai ser legal. E aí eu comecei a fazer. Comecei primeiro gravando vídeos curtos sobre o que eu considerava importante, o que trilhar, que cursos fazer. Depois eu fui convidando pessoas para falar sobre pensando num beabá mesmo, o que faz um analista de dados, o que faz um engenheiro, o que faz um cientista. E Essas profissões. dúvidas surgem quando você está entrando na área de Sim, dados. É normal isso, sim, né? A gente porque. teve essa dúvida lá atrás. Falou, meu, o que é isso, cara? Exato, e assim, eu acho que as coisas, elas tomaram uma proporção tão grande, E né? rápidas. Tão rapidamente que você precisa de uma microespecialização, né? Então você precisa de um cara que manje de coleta, um cara que manje de ingestão, um cara que manje de visualização, um cara que manje. Eventualmente você vai conseguir combinar num profissional algumas dessas habilidades, mas você não vai. Não tem unicórnio, né? Então você precisa de um cara que saiba estatística para pensar análises preditivas, prescritivas, né? É, alguém que cria um modelo, alguém que trate aquele modelo. Você vai ter alguém com mais perfil de engenharia, que vai precisar olhar para a modelagem do dado, vai precisar olhar para o ETL do dado, enfim. Então, muitas dúvidas surgem. E dentro dessas dúvidas, o que eu estudo dentro de cada área? O que eu estudo para fazer Que aí é a cada coisa? segunda dúvida que você vai ter, né? Eu vou É, estudar dados, beleza, mas é um universo de coisa que você pode fazer ali. exatamente, exatamente. E o que eu posso fazer, o que tem mais demanda versus o que eu tenho mais afinidade. Eu tenho uma afinidade mais pro lado de estatística, mais pro lado de engenharia, para um lado mais de olhar para dados para negócio, focar mais ali num analytics, já com um foco em data vise, um foco em tomada de decisão, em tirar insights daquilo para o negócio. Então, assim, tem um mundo de possibilidades dentro dessas cadeiras, né? E que vão criando carreiras adjacentes, né? Agora tem engenheiro de analytics, né? Não é mais só engenheiro de dados. Então, você vai criando conforme as necessidades vão surgindo. E eu acho que isso gera um monte de dúvidas para quem está começando, né? Assim como gerou pra gente lá atrás, né? Porque acho Isso. que a gente foi... eu fiz minha transição e foi engraçado que... aí a gente vai chegar nesse ponto também, que é... Muita gente pergunta, será que eu tenho que dar muito passo para trás? E eu respondo, pelo menos eu vou dar a minha visão e eu quero saber a sua também. Porque a minha não foi, eu não tive que dar tanto passo para trás. Eu literalmente dei um passo pro lado e para frente. Porque financeiramente falando, eu não tive uma perda. E profissionalmente falando, eu dei 3 passos para frente na minha carreira. Então, quando a gente olha para a área de dados, vindo da comunicação, acho que você deve ter um sentimento muito próximo em relação a isso também, é que o mercado ainda não... E assim, quando a gente lida com comunicação e dados, a gente está falando muito relacionado à mídia, modelo de atribuição, omnicanalidade, todas essas informações que estão no nosso dia a dia e as métricas, que faz parte do nosso dia. Então, para a gente, pelo menos o pessoal de comunicação, eu interpreto que é um movimento quase que automático, quem trabalha nessa vertente. Você trabalha no marketing e não entende dados, então melhor mudar de área. Porque, querendo ou não, cada vez mais você vai ter que ser pautado por métricas para toda tomada de decisão. Então, quando eu vejo esse movimento, eu falo, mas será que eu vou ter que voltar 3 passos atrás, fazer uma faculdade? Eu falo, não, para mim a graduação é uma vez na vida. Segunda, você vai seguir para uma pós-graduação ou fazer cursos de extensão, que acho que existem uns montes aí também. Então, assim, queria ver a tua opinião também. Quando a gente está falando da pessoa,
Você já recebeu essa pergunta do tipo, vou ter que dar muito passo para trás, eu não posso, tenho uma família para sustentar. Não, é comum essa pergunta, principalmente quando a pessoa, né, já não é uma pessoa tão jovem, né? Eu também fiz um passo lateral e depois passos para frente. Também foi assim para mim. Eu acho que tem algumas coisas que a pessoa precisa avaliar. Claro que a remuneração é importante, sobretudo se ela tem, né, compromissos, sejam eles quais forem, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que é você olhar o seu conjunto de habilidades versus o conjunto de habilidades que aquilo precisa. Que aquele cargo, aquela oportunidade, que aquele cargo, que aquela coisa que você está almejando demanda. Por que eu estou falando isso? Porque a minha transição, por exemplo, eu procurei uma transição em que eu olhasse para algo que eu carregasse algumas das minhas habilidades, para que eu fosse ali, né, sênior, pleno, naquela habilidade que eu já estava carregando, que fosse júnior em uma habilidade que eu tentaria subir depois, né? E eu acho que fazer essa reflexão é importante. Faz lá uma autoavaliação. Cara, o que eu tenho de bom? O que eu já tenho desenvolvido em outra área? Se você está migrando, né? O que eu já desenvolvi em outra área que cara, nisso eu sou super bom e eu vou agregar quando eu for levar essa visão. E eu vou estar levando uma visão de alguém que passou por isso. E o que eu vou ter de aprender? Para você gerenciar suas expectativas e a expectativa também de quem está te contratando, né? Do tipo, olha, eu vou conseguir te ajudar com uma visão. Por exemplo, uma pessoa que eu conhecia que era da biologia, que já estava super safa em R, porque trabalhava com isso na faculdade, né? Poxa, essa pessoa já vai com uma visão ali do operacional, do dia a dia, que já vai contribuir super. Outras coisas ela vai precisar aprender. Eu vim com algumas habilidades de comunicação, de como passar aquela informação, de criar um contexto, de buscar o contexto das coisas, que me ajudavam na interface com os clientes, na interface com os times internos. Então, eu precisava melhorar outras habilidades. E eu acho que assim você consegue dar um passo lateral, né? Ou se você precisar dar um passo para trás, talvez esse passo não seja tão grande assim e você possa assumir, né, essa diferença salarial que você tenha, né? Principalmente se for uma pessoa que já esteja num cargo muito avançado, né, hoje. Então, eu acho que essas ponderações têm que ser feitas, né? E a gente fala num ponto que a gente está falando de transição de carreira, mas tem muita gente que está vendo para os dados como uma única carreira. Uhum. Vou dar um exemplo. Tem um menino que trabalha no meu prédio, no meu antigo prédio, que você vê, hoje o Datalogando mudou. Hoje a gente está com estúdio, mas começou levando 2 malas para poder fazer todo aquele trabalho. E o menino que trabalhava no prédio perguntou: o que você faz? Que você desce toda semana com essas malas aqui? Uhum. Falei, cara, tem um podcast. Ele, pô, que legal. E começou a acompanhar o canal. Então, para mim, foi super gratificante, porque é uma pessoa que trabalhava no meu prédio, que viu, começou a acompanhar e começou a se interessar. Ele não sabia que ele tinha interesse em dados, mas foi a facilidade com que a gente lida, que a gente fala. Eu acho que nós de comunicação, a gente tem essa vertente Sim. para poder falar, olha, não é tão difícil. Porque fala, nossa, vamos falar de dados, meu Deus do céu, não entendo nada disso. Se dê a chance, sabe? O menino que trabalha no prédio se deu a chance, hoje ele está falando comigo de R. Que legal. Sabe aquele momento? Então ele falou, Bruno, eu estou aprendendo R. Bruno, eu não tenho um banco de dados para eu fazer no Power BI. Você pode me passar um? Eu falei, se eu tiver um aqui, eu te passo. Vou passar um banco de dados para ele. Então, eu acho que assim, quando a gente fala de... A gente está falando de transição, que eu acho que é um momento que a gente está vendo muitas pessoas olharem para essa vertente de dados que está cada vez mais. E eu gostei muito do ponto que você trouxe, que falou, cara, daqui a pouco vai virar datilografia. Sim. Vai ter que ser comum a gente saber disso. E nesse cenário, eu também trago um exemplo de pessoas que estão entrando na área sem, sabe, começando do zero, vendo uma oportunidade, vendo um futuro para elas. E eu só tenho a apoiar. Porque eu falo, cara, a partir do momento que você
Você se identificou? Porque não adianta forçar, ser aquela coisa forçada, Claro, sabe? claro. E eu acho que isso também abre uma oportunidade da gente. é, uma oportunidade de abrir portas para pessoas diversas, né? Até conversei outro dia com uma moça que foi lá no canal e quanto que isso é porta de entrada, né? Às vezes a pessoa que está acostumada a trabalhar no dia a dia, né? Sem uma especificação técnica e tudo mais, não fez uma faculdade, ela pode estudar isso e arrumar um trabalho nessa área sem precisar ter uma graduação, né? Sem dúvida. E isso abre portas, né, para as pessoas crescerem, e eu acho que isso é super importante. E eu acho que hoje a gente tem um fenômeno que é muito bom, que nós temos muitos conteúdos gratuitos, nós temos muitas escolas boas, né, pagas e não pagas, com curadorias de trabalho. Você tem bolsas, você tem projetos que fomentam isso, as próprias empresas fazendo. Itaú tem bootcamp que traz lá no time, tem acho que umas 4 pessoas que vieram de bootcamp, que Itaú abre para a pessoa se inscrever, ela fica lá X semanas só estudando e depois ela tem a oportunidade de ser contratada, né? Assim como Itaú, outras empresas fazem isso. Esse bootcamp que as empresas estão fazendo é maravilhoso isso. É maravilhoso. Porque é mais uma vez para você conseguir fazer uma transição, se você puder, né? Se você, ou começar, né? Começar, Ou começar. exatamente. Então, assim, e empresas estrangeiras também. Tem um programa na Amazon, na AWS, que os caras pagam um salário para você estudar se você tiver algum conhecimento mínimo. Por isso que eu falo que estudar essas ferramentas apartado, sozinho, pode te dar um adianto. A Amazon, eu sei que tem, a AWS, eu sei que tem um programa que se você tiver estudado Python, tiver estudado Nodes, algumas coisas assim, se você não precisa ter graduação, você pode estar, ou você pode estar cursando uma graduação, os caras te contratam, te pagam um salário, um monte de benefício ótimo, para você ficar ali estudando por 6 meses e depois ir para um emprego lá dentro. Então, assim, eu acho que tem um caminho, talvez não seja tão rápido quanto a Sim. gente gostaria para absorver o tanto de gente, né, que precisa, mas tem. Acho que ficar antenado, conectado. Tem muita gente hoje com perfis, né, como o Datalogando, como o Data Analytics Forum, como outros perfis por aí que fazem curadoria desse material, né, o que a gente tem de cursos gratuitos, o que a gente pode fazer para estudar em cada frente. Então, eu acho que hoje as oportunidades, para quem está ligado, para quem está conectado, algumas podem abrir muitas portas, sabe? É. E se pudesse falar um recado para as pessoas que estão vendo a gente aqui, o que você falaria que aquela pessoa fala, vou ou não vou para a área de dados? Cara, eu acho que tudo que você deseja, se você deseja de fato, você tem que experimentar para dizer não é a sua, né? Acho que qualquer coisa. Quero andar de skate, vou lá, vou andar de skate, vou me quebrar. Eu já me quebrei algumas vezes e continuei insistindo. Então, assim, o que é a sua... Sabe, assim, antes de você dizer isso não é pra mim, você tem que ir lá testar. Tem que botar a mão, sujar. E aí, depois de um tempo, se você falar, putz, aí não é mesmo pra mim. Tentei programar, não era pra mim. Tentei trabalhar com engenharia de dados, não era pra mim. Tentei trabalhar com outra coisa, não era pra mim. Aí, beleza, né? Ninguém é obrigada também a fazer uma coisa que não tá afim, que não tá curtindo. Mas eu acho que vale romper a barreira do medo. As coisas não são tão complexas quanto parecem de longe. E as coisas, você vai ter um tempo de evolução. Também não queira botar, como dizia minha avó, a carroça na frente dos bois. Você não vai aprender tudo em 6 meses. Mesmo né? porque dados é uma coisa maluca. Se você querer aprender tudo, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe Ninguém tudo, sabe nós não tudo. sabemos tudo. Eu tô sempre estudando, eu tô sempre renovando. Isso é importante também. Você ter noção de que o seu aprendizado é o resto da vida. Contínuo. É contínuo, mas assim, se pelo menos
algo ali que solidifique seu conhecimento, né? Você gostou, partiu para um próximo passo, aí você vai se especializando de acordo com a demanda, com a necessidade, né? Com aquilo que você for vendo ao longo do caminho e gostando também. Eu acho que isso é importante. Mas para dizer se é a sua ou não, você tem que ir lá testar. Concordo. E acho que eu posso até complementar e falar, não se assuste. Porque num primeiro momento, a hora que você vai ver, você fala, pelo amor de Deus, eu preciso aprender código. Não necessariamente. Você pode trabalhar com Não, dados e insights. sim, Ah, mas eu preciso aprender uma linguagem específica? Talvez. Se você quiser aprender estatística, você pode ir para o R. sim, Ah, eu posso aprender a fazer um dashboard que talvez seja um pouco mais fácil, então você vai para uma outra vertente. Então, quando a gente fala de dados, eu gosto de falar isso porque assim é realmente uma área democrática que é. aceita. E mais curioso em relação a isso é que muita gente hoje que trabalha com dados não veio da área de dados. Sim, porque pensa É que uma área nova. é uma área nova, uma área que, assim, você tinha conceitos aplicados em áreas diversas, mas isso é uma área focada em dados e que ali pode ser um coração da empresa e que está ajudando a mover os negócios, isso é novidade, né? Você poderia ter ali dados no controle financeiro, você podia ter dados num contexto de informações sobre o seu cliente, fragmentados. Exato. E agora o objetivo é você ter uma governança em que você olhe para tudo num um único ambiente e consiga dizer, né, quem é o seu cliente, onde ele está, o que, que ele quer agora, o que, que ele vai querer lá na frente, né? É, tem muitas possibilidades e acho que possibilidades de aprender, possibilidades de exercitar o seu conhecimento e possibilidades de emprego, de trabalho, efetivamente, né? Ah, eu vou trazer uma área aqui que eu comecei, eu esqueço dessa parte, né? Porque eu fiz a transição, mas eu fiz a transição que eu já tinha trabalhado com CRM. Ah, então, ó, Então, olha que curioso. Eu me apaixonei por dados trabalhando em CRM, que eu falei, nossa, então eu posso falar com você somente, não com uma audiência de 1 inteira. milhão de pessoas? Pode. Então, quando eu entrei naquele cenário trabalhando com estratégia para aquilo, foi me abrindo o leque, foi me abrindo as oportunidades de falar, pô, peraí, cara, dados não é um bicho de 7 cabeças. Eu consigo ter visões, eu consigo ter uma estratégia, eu consigo me pautar nisso. Então, eu acho que quando a gente fala de transição, você pode fazer uma transição abrupta, mas foi o que você falou, vai devagar, com cada passo de uma vez. Sim, Não pula etapas. Que acho que o pular etapas pode trazer um prejuízo no longo prazo. Mas você entendendo cada etapa e aplicando no seu dia a dia, e melhorando, e conversando, fazendo networking, participando de cursos, participando de palestras, sim. eu acho que vai ser fundamental para o crescimento, né? E a curiosidade, você tem que exercitar a A sua curiosidade. curiosidade. Exercitar a curiosidade, porque eu acho que se perguntasse assim, uma habilidade necessária para começar nessa carreira. Eu acho que é curiosidade. Você precisa ser curioso, você precisa querer aprender e buscar, né? É, eu acho que a curiosidade ela é uma habilidade maior do que todas as outras para começar, né? Para essa pessoa que está querendo começar ou fazer uma transição. Você vai precisar ser curioso. Os problemas eles não se resolvem sozinhos. Você tem um monte de fóruns que ajudam você com perguntas e respostas, pessoas que passaram por problemas similares, né? Tem uma série de coisas aí, um monte de tutorial no YouTube, tem um monte de oportunidade de aprender. Se você for curioso e buscar essa resposta, tem muita chance dela já existir. Exato. E se ela não existir, você vai se conectando aí com conhecimento para você absorver ou com outras pessoas que possam te ajudar, né? E a comunidade de dados, ela é muito colaborativa. Sim, Então, você vê o Datalogando, você vê o Data Analytics Forum, você vê o Data Hacker, foi o que você falou. sim, A gente se ajuda demais. sim. Porque todo mundo já teve num momento que precisou de ajuda e alguém ajudou, então você... Parece que é uma maneira da gente retribuir, né? Exatamente. É uma maneira da gente Exatamente. retribuir. Isso é legal, isso. É. Isa, considerações finais, porque a gente já está terminando esse primeiro podcast. Depois a gente vai para o nosso segundo, hein? Tá bom. Eu acho que pensando na pessoa que está na transição, né, ou que está querendo iniciar essa área,
é preciso olhar para algumas coisas que a gente ainda não falou. A gente já falou outra, esse rebobina aí. Rebobina mostra que eu sou velha. Mas você volta um pouquinho aí, escuta, mas acho que tem outras coisas importantes aqui. Que é, cuidado para não se frustrar muito rapidamente. As coisas não são tão... podem não parecer tão simples de primeira. Então, não se abale na primeira frustração. Seu primeiro código deu errado. Não ache que você é um fracasso. Muitas pessoas erram. Muitos os primeiros, os segundos, terceiros, quartos, quintos e décimos códigos. Então, tudo bem. Cara, tá estudando, tá com dificuldade de arrumar o primeiro trampo, normal. Cara, vai revisando os seus conhecimentos, vai tentando fazer approach com pessoas, com recrutadores. Faça entrevistas, colete feedback, porque é importante, mesmo que você não tenha tudo que você precisa ali, mas anote. Revisa seu LinkedIn, vê se tudo que você está aprendendo está lá, se você colocou português, inglês, se você, né? E o mais importante, não deixe de se conectar com pessoas que estão fazendo esse movimento. Não deixe de se conectar com pessoas que estão nesse mundo, porque nessa hora, deixe as pessoas saberem que você está fazendo uma transição de carreira. Deixe as pessoas saberem que você está se movimentando, que você quer esse emprego, porque é importante. A pessoa pode lembrar, pode te conectar com alguém, e assim nascem as primeiras oportunidades. Então, o Bruno falou bastante aqui sobre networking, e isso é fundamental para vocês conseguirem esse primeiro passo. Acho que é isso. Acho que é isso. Acho que só complementando é não ter vergonha. Também. Né? Eu acho que a curiosidade, como você mencionou lá atrás, aliada ao não ter vergonha. Você não precisa ter vergonha. Fala para todo mundo o que você está fazendo. Eu acho que esse o falar é fundamental para ajudar, né, nesse cenário. Exato. Se você não falar, ninguém vai saber, pouca gente vai poder te ajudar. Então, é importante. É isso aí. Isa, obrigado pelo bate-papo. Obrigada sempre a você pelo muito convite. Convidada aqui, sempre que precisar. Vir para São Paulo, pode vir aqui fazer tomar um cafezinho com a gente, falar um pouquinho de dados que a gente gosta bastante. Agradeço bastante. Obrigada pelo espaço. Obrigado. Galera, não esqueçam de seguir o Datalogando, ativem o sininho para ficar sabendo de todas as atualizações que vão acontecer no canal e fiquem com a gente aí que tem o segundo bate-papo com a Isabela agora. Tchau!